Caio, você fala tanto de fisioterapia baseada em evidência, mas afinal, o que é essa tal fisioterapia baseada em evidências? Vou te explicar de uma maneira bem didática para que você nunca mais esqueça. Fisioterapia baseada em evidência é a garantia de redução da probabilidade de seu tratamento ser errado, do terapeuta errar no seu tratamento. Eu explico por quê. Vamos supor que a gente tem 3 tipos de técnicas para você que tem dor crônica. O primeiro tipo de técnica é a técnica de exercício físico, movimento. Vamos falar de 4 tipos de técnicas? 4 tipos de técnicas então. O primeiro é exercício físico. O segundo são terapias manuais, osteopatia, quiropraxia, tuiná, massagem, liberação miofascial, massagem desportiva e por aí vai. O segundo grupo de técnica são técnicas de eletroterapia ou eletroanalgesia. Aí vai entrar infravermelho, ondas curtas, micro-ondas, laser, corrente galvânica, corrente interferencial, TENS e por aí vai. O quarto grupo de técnicas são as técnicas de agulhamento, que a gente vai separar em acupuntura e dry needling. A fisioterapia baseada em evidências, ela vai simplesmente segmentar esses 4 tipos de técnicas e dar para o paciente com dor crônica para provar o que funciona e o que não funciona. E através de que isso acontece? Isso acontece através de uma pesquisa científica chamada ensaio clínico controlado aleatorizado ou revisão sistemática com meta-análise. E o que é que essas pesquisas vão mostrar pra gente? Vamos supor que a gente pega 1000 pessoas e divide em 4 grupos, 250 pessoas em cada um. Todas elas têm dor crônica, seja na lombar, de cabeça e por aí vai. O primeiro grupo de 250 pessoas vai receber exercício físico isoladamente. O segundo grupo de 250 pessoas vai receber terapias manuais. O terceiro grupo vai receber eletroterapia e eletroanalgesia. E o quarto grupo vai receber acupuntura ou dry needling. Vamos botar um quinto grupo. Um quinto grupo vai receber todas essas técnicas juntas. Agora você que é leigo aí, você que é profissional, me diz qual é o grupo de pessoas que você acha que mais vai melhorar da dor, da incapacidade e do sofrimento psicológico associado àquela dor crônica. Qual dos 5 grupos? Então vamos recapitular aqui. 5 grupos, né? No meio do vídeo a gente botou um quinto grupo. 5 grupos de 250 pessoas. O primeiro grupo recebe só exercício. O segundo grupo recebe só eletroterapia. O terceiro grupo só terapia manual. O quarto grupo só acupuntura, dry needling. E o quinto grupo recebe todas as técnicas juntas. A pergunta é, qual grupo você acha que mais vai melhorar da dor, incapacidade e sofrimento psicológico? Você provavelmente falou que o quinto grupo ia melhorar mais porque recebeu mais técnicas. E você não tá errado. Por que você não tá errado? Porque a sociedade pensa, no geral, pra vida, que quanto mais melhor. Só que na dor crônica, less is more. Esse é o lema. Menos é mais. Uma revisão sistemática já comparou colocar exercício físico isolado versus exercício físico com terapia manual, com eletroterapia, com acupuntura, entende? E no final das contas, o grupo que mais melhorou foi o grupo que fez exercício físico de forma isolada. Olha que louco, adicionar todas essas técnicas em um paciente com dor crônica não faz um paciente com dor crônica melhorar mais. Ou seja, a minha interpretação é que há uma perda de tempo, um desperdício de recurso e um superfaturamento de procedimentos dos pacientes que procuram serviço de saúde e recebem diversas técnicas. Como os serviços de saúde pagam os prestadores de serviço por fee for service, isso é, quanto mais procedimento beneficiário receber, mais a operadora de saúde vai pagar para o prestador de serviço. Isso encoraja o prestador de serviço a fazer diversas técnicas em você e na maioria das vezes todas essas técnicas são desnecessárias. E o resumo da ópera é, não dá para superfaturar com movimento. Não dá para superfaturar com educação, terapia cognitiva funcional, informar positivamente como o paciente melhora, entende? Então, fisioterapia baseada em evidência vai fazer você receber a técnica que é a mais correta para você receber, a que tem mais probabilidade de você melhorar e que tem menos probabilidade de falhar no seu tratamento. Quando um fisioterapeuta não trabalha com a prática baseada em evidência científica, ele vai dar uma porrada de técnicas para você, para fazer com que você melhore e, no fim das contas, você de fato melhora. Se eu melhoro, por que eu vou receber só exercício se eu posso receber todas essas 5 técnicas? Todas as técnicas misturadas, né? É uma excelente pergunta e uma reflexão que todos os pacientes, quando eu explico isso, falam. E a explicação é muito clara. Existem vários moderadores de efeito terapêutico. Então, se eu estiver aqui fazendo uma técnica na minha paciente, vai ocorrer o que a gente chama de mudança de desfecho. O que é a mudança de desfecho? A mudança de desfecho é quando o paciente vai com expectativa para o tratamento, se a expectativa dele for alta, for positiva, se ele for bem tratado, humanamente falando, se ele for bem recepcionado, você der um cafezinho, der um chocolate, abrir seu frigobar, dar uma barrinha de proteína, perguntar como é que tá a vida, ser educado, ser cordial, vai agir nesse paciente um confundidor chamado efeito Hawthorne. O que é o efeito Hawthorne? O efeito Hawthorne é o efeito do paciente bonzinho, leigamente falando. Então o paciente, quando ele está sendo observado e você pergunta se ele está melhor, educadamente ele vai dizer que está melhor. Ele não vai te dizer que está pior. E na maioria das vezes ele está igual ou pior mesmo. Então esse confundidor faz você acreditar que o que você fez funcionou. A gente tem também um outro confundidor chamado viés de memorização. Você lembra o dia que você estava, dia 11 de setembro? Eu nem falei o ano, mas só de falar essa data, você provavelmente lembrou onde é que você estava. Eu estava sentado na sala de minha casa assistindo televisão, assistindo Sessão da Tarde, quando as Torres Gêmeas caíram. Viés de memorização é a capacidade que o nosso cérebro tem de lembrar dos eventos adversos da nossa vida e dos eventos muito positivos da nossa vida. E o viés de memorização não faz com que a gente lembre da média do total de pacientes que de fato melhorou. Então o viés de memorização é um confundidor que faz o terapeuta achar que o paciente está melhor. A gente tem um efeito placebo, que é o efeito da expectativa, o efeito de um tratamento inerte. Você dá uma cápsula de farinha para um paciente com dor de cabeça, se ele acha que aquela cápsula de farinha é o analgésico, que ele tem experiência positiva, ele de fato vai melhorar, mesmo que aquela cápsula seja de farinha. Então todas as nossas técnicas têm o efeito placebo, o viés de memorização, o efeito Hawthorne, a regressão para a média, que é o que eu vou explicar agora.
Regression to the mean. A regressão para a média vai fazer com que o paciente melhore mesmo sem intervenção. Imagina, no geral, as pessoas procuram a gente só quando estão em crise. Vamos supor que a gente tem uma escala de dor de 0 a 10. Na crise, o paciente está com dor 9. Quando o paciente nos procura com dor 9, ele tem uma janela para subir para 10 e 9 janelas para descer para 0. Então a regressão para a média vai fazer com que ele tenha muito mais probabilidade de regredir a média do que aumentar a dor para 10, entende? Então quando esse paciente melhora, não necessariamente foi o que a gente fez porque melhorou. Isso é a história natural, o curso natural do problema, que eu vou te explicar agora. O que é curso natural? Pega 10 pessoas gripadas de um lado, 10 pessoas gripadas do outro. De um lado, você deu Benegripe, deu Coristina, deu vitamina C, fez o chazinho da vovó. E do outro lado, você só fez wait and see, esperar e observar. Os pacientes não tomaram nada. Em 15 dias, os dois grupos melhoraram exatamente da mesma forma, igual. Melhoraram da mesma maneira. Só que quem tomou os remédios acredita que foi um remédio que melhorou eles, que subiu a imunidade deles, né? Que os remédios combateram os sintomas. E quem não tomou nada acredita que a imunidade entrou em ação. Ou seja, efeito placebo tá agindo. História natural da gripe de 15 dias. É de máximo 15 dias de você estar melhor, a não sei que você evolua para uma pneumonia. Então tudo isso são confundidores que agem no efeito do tratamento dos pacientes. E se você é leigo, o que eu quero que você entenda é: a fisioterapia baseada em evidência vai avaliar você, reunir um conjunto de características clínicas que você apresentar na anamnese, na nossa entrevista prioritária dentro da consulta, os dados do exame físico que a gente vai testar você, ou presencial ou por teleconsulta, e dentro desse conjunto de características, ele vai reduzir a probabilidade de erro. Por quê? Você que tem dor lombar, você pode ter 18 características completamente diferentes, apesar do seu diagnóstico de hérnia de disco, de artrose, de síndrome facetária, seja lá o que for que veio na ressonância. Você tem um diagnóstico médico de hérnia de disco, mas quando você chega na gente, 18 pessoas com hérnia de disco, com dor exatamente no mesmo lugar, pode ter 18 características completamente diferentes e precisar receber tratamentos completamente diferentes. Então, reunindo esse conjunto de características clínicas da sua avaliação, a gente vai começar a descartar 3, 4, 5, 10 probabilidades e vai começar a trabalhar só com 3. Trabalhando com 3, com 2 possibilidades, a gente tem muito mais chance de ter assertividade do seu tratamento, tem muito mais efeito. Então, aquele exemplo que eu dei lá no início é um exemplo extremamente verídico. O paciente, certa vez eu atendi um paciente com dor ciática, hérnia de disco comprimindo o nervo, gerando uma radiculopatia com formigamento, dormência, irradiada até abaixo do joelho, na batata, lateral da batata, e perda de força nos pés. Ele não conseguia levantar a ponta do pé de tão comprimido que estava a raiz do nervo. O cara estava tão desesperado que ele falou pra mim que só estava comigo. Só que o mundo é tão pequeno que quando eu postei a foto com ele, geralmente eu posto foto com meus pacientes, com autorização deles, claro. Quando eu postei foto com ele, 2 colegas falaram: Caião, eu tô atendendo ele também e tal, a gente tá fazendo pilates aqui, tô fazendo ozonioterapia com ele aqui. Então olha que louco, o paciente ele acha que mais é melhor. Então ele ouve do ortopedista, vai fazer pilates RPG que você vai melhorar. Ele tá fazendo pilates RPG, tá vendo que não tá melhorando, aí ele procura uma fisioterapia particular, que geralmente é osteopatia, é quiropraxia. Ele faz a quiropraxia, a osteopatia não tá melhorando, alguém da família dele fala pra ele que a acupuntura resolveu o caso da tia dele, ele vai fazer a acupuntura também. Aí alguém fala de mim pra esse paciente chega pra mim e me diz que tá fazendo só o tratamento comigo, mas ele tá fazendo vários outros tratamentos. E por que isso é perigoso pra você? Porque na fisioterapia baseada em evidência, eu repito, menos é mais. Isso é perigoso porque os tratamentos concorrem entre si. Vamos supor que você tá fazendo pilates e você chegou pra mim. Aí eu identifico que você tem uma característica de melhora muito predominante que a gente chama de preferência direcional. Aí a gente coloca um movimento pra você, e específico, você vai pra casa com um movimento, você alivia 30, 20% da sua dor logo na primeira consulta. E aí quando você vai pro Pilates, o Pilates está usando um repertório de movimento completamente contrário ao que eu pedi. Então você negativa o efeito terapêutico do meu tratamento. Então isso não pode acontecer. Aí vamos supor que a gente está fazendo um equilíbrio de capacidade e demanda porque você faz crossfit, porque você joga tênis, porque você faz triatlon, você corre, nada, pedala. A gente está fazendo um controle de carga de capacidade e demanda e a gente restringiu na musculação o membro inferior. Tá fazendo muito membro inferior na fisioterapia para liberar analgésicos no sistema nervoso central. Aí você vai pra musculação, treina leg press, faz a fundo, faz um bocado de exercício de perna lá, depois vai pedalar. Ou seja, o somatório dos volumes de exercício, ele deixa de ser terapêutico porque ultrapassou a dose que de fato é analgésica, entende? Então a gente não pode misturar as coisas. A fisioterapia baseada em evidência, ela trabalha com especificidade, com redução da probabilidade de erro, consequentemente, aumento das chances de acertar no seu tratamento. Ou você acha que todos os tratamentos medicamentosos fazem efeito? Vou aprofundar um pouquinho agora num conceito que talvez para você leigo seja difícil de entender. Existe um número necessário para tratar os pacientes. Quando a gente faz pesquisa na área de medicações, por exemplo, vamos supor que você tenha 100 pacientes com gastrite enantiomatosa leve e dor de estômago por causa disso. Quando ele vai no gastro, ele passa inibidores de bomba de prótons, Nexus, pantoprazóis e por aí vai, né? Para um paciente melhorar, você precisa tratar 23 pessoas. A cada 23 pessoas tratadas, um paciente melhora. Isso se chama NNT, número necessário para tratar. No paciente com dor crônica, por mais que a gente dê o melhor tratamento científico, existe um NNT também. Então a gente precisa tratar 8 pessoas para uma pessoa melhorar. Caio, você quer dizer que de cada 8 pessoas, só um paciente melhora? Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô te dizendo é que o efeito da nossa técnica é terapêutica em uma pessoa de cada 8. As 8 pessoas podem melhorar, mas vão melhorar mediado por todos esses confundidores que eu expliquei, entende? Agora imagina você tá indo num profissional que não sabe porcaria nenhuma dessa que eu acabei de te explicar. O que é que vai acontecer? Você foi no osteopata, o cara manipulou seu fígado e explicou que no fígado tem um ligamento que vai lá pro seu ombro e por isso seu ombro dói.
Você criou uma crença de que você tem um problema no fígado gerando um problema no ombro. E não há evidência científica disso. A partir daí, você vai se comportar terapeuticamente de uma forma de evitação, né? Você vai procurar um bocado de médico para ver como é que seu fígado tá e por aí vai. Você foi no acupunturista, o acupunturista disse que você tem uma deficiência do ti do baço, do rim, que representa medo, e sua deficiência energética. Aí você começa a procurar reiki, você começa a procurar microfisioterapia, você começa a procurar gastro para fazer ultrassom de abdômen total para ver como é que tá seu rim, como é que tá seu baço, entende? Cada informação não pautada em ciência desencadeia uma cascata de comportamento nocivo que cronifica a dor. Você vai no ortopedista que fala para você, não corre nunca mais, não faz agachamento, proíbe impacto, agora você tem que fazer tudo dentro da água. Depois dessa informação, como é que você vai se comportar? Você vai evitar tudo que você fazia que você gostava de fazer. Além de evitar, você vai entrar em isolamento social. Você não quer ser o chato do rolê que reclama de dor, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Você vai entrar em isolamento social. O isolamento social vai gerar um humor deprimido. O humor deprimido vai excitar seu cérebro negativamente a reagir com mais dor. Afinal, dor crônica é uma ampliação da percepção do cérebro sobre a ameaça. E por isso o cérebro produz a dor, que vai fazer com que você tenha um alarme desregulado, não é isso? Você vai no quiropraxista, ele pega seu pé, diz que você está com a perna curta, faz uma manipulação no lombar, mede seu pé de novo, olha, equilibrei seu pé. Ou seja, agora você tem uma crença de desalinhamento corporal, onde seu quadril se desnivela do outro, e isso pode gerar um risco de lesão. Esse risco de lesão vai fazer com que você se comporte como no futebol. Você acha que você vai correr como deveria, vai mudar de direção como deveria, vai chutar do jeito natural? Não, você vai fazer tudo com evitação, tudo com medo, tudo com excesso de contrações musculares antecipatórias. Então, o profissional que não trabalha com fisioterapia baseada em evidência, ele vai colocar uma série de medos, uma série de receios em você, e gente, não é por charlatanismo não, é por ignorância mesmo, é porque não tem acesso à literatura científica, ou quando tem, não sabe inglês, quando sabe inglês, não sabe diferenciar se o artigo é bom ou se é ruim. Porque assim, segundo o estudo da Daphne Port, 80% da literatura científica publicada na PubMed, publicada em várias revistas científicas, são spin, ou seja, o resumo diz uma coisa, mas quando você faz o LPPI, quando você lê o paper inteiro, você percebe que não é bem aquilo que estava no resumo. Fora a quantidade de revistas que publicam artigos científicos predatórios. Ah, eu quero fazer um artigo aqui porque minha terapia manual melhora a enxaqueca, então eu vou pagar uma revista para publicar meu artigo e vai estar lá publicado. Eu sou autor de uma pesquisa científica, isso acontece muito. Nessa altura do vídeo, você já deve ter entendido a importância de estar com um profissional capacitado, um especialista em dor que trabalhe com a prática baseada em evidência. Isso vai reduzir o número de consultas que você vai precisar, isso vai diminuir a frequência do tratamento que você vai precisar, isso vai proporcionar, sobretudo, autonomia para que você saiba por que está doendo, o que gerou a dor, o que fazer para melhorar e o que fazer para evitar a recorrência do problema. A autonomia vai fazer com que você não precise do profissional para melhorar quando o problema voltar. Mas, Caio, o problema vai voltar sim. Dor crônica é episódica e recorrente. Você vai tratar, vai melhorar, vai ter alta, só que um dia ela vai voltar. 2 meses depois, 6 meses depois, 3 anos depois, 5 anos depois, e você vai ter um acervo de condutas gravados no seu WhatsApp para você saber o que fazer para não precisar investir dinheiro de novo no profissional. A autonomia é a chave do sucesso no tratamento da dor crônica. Beleza? Um grande abraço, encaminhe esse vídeo para quem você acha que precisa entender de fisioterapia baseada em evidência ou que está sofrendo com dor e está buscando tratamentos que de fato não funcionam, tá? O que funciona é boa informação e exercício físico, beleza? Grande abraço, movimento é vida. Sistematizar o tratamento dos pacientes que têm casos complexos de dor crônica é crucial para o desenvolvimento daquele diagnóstico. É crucial para ele se manter confiante, vendo as métricas de monitoramento de progresso, para ele saber que de fato está melhorando. E aí eu lhe pergunto, você tem sistematizado os tratamentos dos seus casos complexos ou tem encaminhado para outros profissionais? Ou tem prescrito tratamentos aleatórios? Ou tem colocado a mão fazendo terapia manual, liberação ventosa, agulhinha, acupuntura, desnecessariamente, antes da hora? Tem pulado etapas nos exames físicos desses pacientes? Pois bem, eu quero falar justamente com você, que ainda está inseguro na prática clínica. A formação de Expert e a mentoria Expert estão com inscrições abertas num valor absurdo, promocional, e para participar dos meus programas educacionais por esse valor, eu reservei apenas 10 vagas e você só precisa comentar "eu quero" nesses stories. Acesse o conteúdo, vê o depoimento dos outros alunos que estão lá ou que já passaram por lá e vem comigo fazer um 2025 muito melhor, dobrando, quiçá triplicando seu faturamento e tendo qualidade de vida. Chega a mulher que fica presa nesse estúdio de pilates de 6 da manhã até 10 da noite, não tem tempo nem pra família, trabalha final de semana. Não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar melhor. E se você quiser aprender comigo a trabalhar melhor, comenta aqui "eu quero" e vem pro outro lado.